Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Ano Novo mais uma vez. Deus abençoe a sua vida e que nós tenhamos um ano realmente de muita bênção, que nós possamos realizar muitas coisas boas para o louvor e a glória de nosso Deus, para o bem dos nossos irmãos. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, dia que nós celebramos também, recordamos a primeira ceia, a primeira missa, a instituição da Santa Eucaristia, a instituição do sacerdócio, também a instituição do mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu quero convidar você para que nós possamos tomar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, os versículos de 14 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmão, irmã, olha como que as pessoas fazem, como diz, caso ou descaso, das outras, diante de tudo aquilo que Jesus era, de tudo aquilo que Jesus demonstrava, se comportava, com sua sabedoria, com o seu jeito, com a sua força de espírito. As pessoas ficavam maravilhadas em vê-lo dizer. Aí outros chegavam e diziam: Não é este o filho de José? Por que eles diziam isso? Porque José era um homem simples, ele era um carpinteiro, um operário. E então as pessoas esperavam que ele fosse mais o Redentor, o Filho de Deus, o Rei, fosse mais do que um filho de um carpinteiro. Mas tem também na palavra de Deus, no Evangelho que fala sobre o batismo do Senhor, aonde o próprio Deus declara em alta voz: Eis aí o meu filho.
eis aí o meu filho. José era o pai adotivo de Jesus, mas o pai que enviou Jesus ao mundo é o Pai do céu. E é bonito a gente refletir, é bonito nós vermos este evangelho de hoje, porque ele vem numa sequência. No domingo que vem nós vamos celebrar o batismo do Senhor, né? Mas aqui não quer dizer que é uma página depois da outra, né? Que nós vamos seguindo, mas de acordo com a liturgia da igreja, com as festividades, com as solenidades que vão acontecendo, vai sendo encaixado o evangelho, a liturgia da primeira leitura, o salmo também, vão sendo encaixados nos dias que se passam, nos dias que seguem o Natal, que seguem o Ano Novo, não é? Então, esta palavra que nós acabamos hoje, que nós acabamos de ouvir, ela fala sobre o ministério de Jesus na Galileia. Já veio posterior ao batismo do Senhor, veio também depois que Jesus foi tentado no deserto. E aqui então, olha que bonito que diz assim, né? Jesus então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galileia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Jesus cheio da força do Espírito Santo. No catecismo da igreja, né, nos fala, é o que fala na Bíblia mesmo, né? Que o que cita aqui no catecismo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. E a igreja então a igreja nos convida a invocarmos o Espírito Santo como mestre interior da oração cristã. Então veja bem, Jesus, o Filho de Deus, o filho adotivo de José, o filho de Maria, ele é aquele que veio para nos salvar, para nos redimir. E aqui ele já mostra, como se diz, como se fosse até mesmo a liturgia na sinagoga. Porque Jesus estava ungido, estava cheio do Espírito Santo, e ele cheio da força do Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que nos move, é aquele que vem nos trazer o dinamismo da nossa vida, que vem transformar a nossa vida. Então, como diz, a carta de São Paulo aos Coríntios, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for na ação do Espírito Santo. E Jesus também estava cheio da força do Espírito Santo, e quando ele foi na sinagoga, dirigindo-se a Nazaré, onde ele tinha sido criado, entrou na sinagoga, num dia de sábado, como era o costume deles todos, e entregaram a ele o livro do profeta Isaías, era um rolo, um pergaminho, um rolo. E Jesus pegou aquela parte, Isaías 61, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava realmente ungido, tomando posse daquilo que ele veio fazer aqui. Ele veio nos trazer a graça, veio nos trazer a salvação, mas veio nos trazer a vida do céu para nós vivermos aqui na terra ainda, derramando sobre nós o Espírito Santo. E ele também, cheio do Espírito do Senhor, ele começou então a falar. E ele falava, o Espírito do Senhor está sobre mim. É em nome do Espírito Santo, é na força do Espírito Santo que eu proclamo. Porque me ungiu, o Espírito me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração,
para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Sem o Espírito Santo, nada disso é possível, irmãos. Se você quer ser um pregador, se você quer anunciar o reino de Deus, se você quer fazer um serviço, um trabalho na igreja, se você quer servir numa instituição cristã, é preciso ser movido pelo Espírito Santo para que seja feita a vontade de Deus, para que não sejamos nós humanos a fazermos simplesmente com a nossa sabedoria, com a nossa força, com a nossa coragem, mas seja pelo poder e pela força do Espírito Santo. E ele então enrolou o livro, deu ao ministro e sentou-se. E todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Que pregação ele estava fazendo, a homilia, né? Primeiro ele leu a palavra, depois ele fez ali a homilia, ele pregou, ele anunciou. Então Jesus disse: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Porque o profeta Isaías estava falando justamente de Jesus. E ele tomou essa parte do livro, proclamou e disse que esse oráculo proclamado, dito, escrito por Isaías, estava acontecendo ali entre eles. E ele então começou a dizer: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. É isso. Todos se admiravam. A nossa pregação precisa ser ungida, precisa ser inundada, fecundada pelo poder do Espírito Santo. E nós queremos hoje, Senhor, pedir que esta palavra do Senhor se faça verdade em cada um de nós, se faça vida, que nós também sejamos ungidos, que nós tomemos posse daquilo que o Senhor nos confiou e façamos, não pela nossa força, mas pela força do vosso Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Espírito Santo de Deus nos mova e que Ele encontre lugar dentro de nós para mover a nossa vida e transformar todo o nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.